É muito importante realizar pesquisa de satisfação com os clientes do seu escritório periodicamente, e eu sei automatizar esse processo todo com uma ferramenta só e de forma gratuita. Então fica comigo até o fim dessa aula que eu te mostro como fazer isso. Olá, Devonautas, vocês são bons, né? Aqui estou eu novamente, o Michael Douglas! especialista em Pipefy para escritórios de advocacia, e hoje eu vou te mostrar o passo a passo para criar o seu próprio pipe de NPS, de pesquisa de satisfação recorrente e automatizada. E eu garanto que esse é o único canal que te ensina isso, faço até uma aposta valendo a sua inscrição. Se você não encontrar outro, volta aqui e se inscreve, pode ser? Se você já é membro, já é inscrito, tamo junto. Só confere se você já ativou o sininho das notificações para não perder nenhuma aula nova. Lembrando que o pipe que vamos criar hoje está diretamente conectado com o pipe da aula passada, a missão número 5. Então eu recomendo que assista ela primeiro, depois volte aqui para a missão número 6. Eu vou deixar o link dessa playlist com todas as aulas aqui na descrição, tá bom? Além disso, na próxima aula, iremos construir um pipe de gestão financeira que também é conectado com o funil de vendas da missão número 5. Mais um motivo para você assistir essa aula. Prontos ou não, vamos para o Pipefy. Vamos lá, como sempre eu digo, acesse pipefy.com, faça o login ou crie a sua conta. E aí ele vai te pedir também para criar a sua organização. Se você já tiver um, basta selecionar qual que é a sua organização. Eu já estou aqui no nosso laboratório de Pipefy. Podem ver que eu já tenho aqui ainda o funil de vendas, né? Como eu falei, da missão número 5, tá aqui, que ele vai conectar diretamente com o nosso NPS. Eu vou criar um aqui do zero para vocês aprenderem aqui junto comigo. A gente clica em criar novo pipe, iniciar do zero. Eu vou colocar um nome aqui, pesquisa de satisfação. Pronto, pipe criado, vamos agora configurar as fases, né? A primeira fase vai se chamar contratos fechados, cor verdinha. Segunda fase vai se chamar demandas, vou colocar aqui laranja. E aí temos a primeira fase terminativa, que ela vai se chamar respondidos, vou colocar aqui verde. E agora vamos criar mais duas fases terminativas aqui. A primeira vai se chamar não respondidos, eu vou marcar aqui que ela é uma fase final do processo, salvar. Colocar vermelho como referência, e mais uma que vai se chamar processo encerrado, também uma fase final. Prontinho, todas as fases nomeadas, né, e com as cores corretas. Agora vamos configurar o alerta de expirado da nossa fase. Vai ser muito importante esse alerta para as automações que a gente vai fazer lá no final. Basta clicar aqui em configurações, a gente vem em configurações do pipe, e aqui embaixo, ó, em alerta de expirado, vamos colocar 30 dias, porque eu quero que as automações ocorram a cada 30 dias. Então, quando esse alerta de expirado de 30 dias for ativado, vai ativar a automação que eu vou ensinar para vocês mais à frente. Feito isso, vamos também configurar aqui o responsável pela fase de demandas. Mas antes a gente tem que adicionar esse responsável no nosso pipe. A gente clica aqui em pessoas, e clica aqui em convidar pessoas, e aqui eu vou adicionar o e-mail de quem que vai participar desse pipe, quem que vai ficar responsável por verificar as demandas. Eu já adicionei aqui o meu outro login, né, profissional, tá aqui. E eu vou convidar ele para este pipe. E agora eu posso vir aqui em demandas, opções avançadas dessa fase aqui de demandas, e aqui em adicionar responsável eu vou colocar a pessoa que eu acabei de convidar, né, o Douglas 2 aqui. E eu vou salvar. Você também pode, se quiser, colocar um alerta de atrasado nessa fase. Quantos dias que você quer no máximo que a sua equipe resolva essa situação? 3 dias, 5 dias, você pode colocar aqui. Vou colocar 3 dias e salvar. Agora já podemos começar a montar o nosso formulário inicial. Eu clico aqui em criar novo card, editar formulário. Está vazio o nosso formulário. A primeira coisa que vamos adicionar é uma database para selecionar o cadastro do cliente. Então vou pegar aqui uma conexão de database, vou colocar cliente como título desse campo, pesquisar os registros, único, e campo obrigatório, né? Não tem como você criar um card aqui sem ter esse registro. De onde que vem essa database? Essa database foi criada na missão número 5, lá no nosso funil de vendas, quando a gente tinha a database de leads, a database do advogado, responsável por cuidar daquele fechamento de contrato, e a database do cliente que a gente cadastra. Então é essa database que a gente vai vincular aqui, porque a informação do cliente vai sair do funil de vendas e vai entrar no nosso pipe de NPS. Vamos também adicionar a database para o advogado, selecionar, né, ficar vinculado, essa avaliação vai ficar vinculada ao advogado. Só uma correção aqui, na hora que eu criei a database do cliente, eu esqueci de selecionar aqui a database correta, estava selecionada a database de leads, então criei aqui novamente o campo, tá bom? E agora estamos aqui com o campo também de advogado criado corretamente, vinculado
a database de advogados, ok? Próximo campo que vamos adicionar é o de data. Não precisa ser data de vencimento, vai ser a data de fechamento do contrato, para a gente saber quanto tempo já que tem que o contrato foi fechado. Vamos agora adicionar um campo de seleção única, de única opção. Pode colocar ela horizontal e ela vai se chamar primeira avaliação. Por quê? Nesse campo a gente vai registrar se esse card ele se refere à primeira avaliação do contrato fechado ou se ele é um card de avaliação recorrente, ou seja, de 1 mês depois que fechou o contrato, 2 meses depois que fechou o contrato, 3 e assim por diante. Isso vai fazer diferença na hora que a gente for fazer o template de e-mail e a automação que vai enviar o e-mail para ele. Ou seja, a gente vai enviar um e-mail específico para quando for a primeira vez que ele vai receber o pedido de avaliação, e vai ter um e-mail diferente para quando for a segunda, terceira e quarta vez que ele for receber esse e-mail de forma recorrente. São 2 e-mails diferentes que a gente vai construir, por isso que precisa desse campo para ter a condicional que vai selecionar qual que é o e-mail correto da vez, tá bom? Então eu vou colocar aqui se é a primeira avaliação sim ou não. Vamos salvar aqui e por fim vamos colocar um campo de etiqueta. Essa etiqueta vai simbolizar qual que é a nota do cliente. Depois que ele avaliar, a gente vai criar a automação e a etiqueta vai ser colocada de acordo com a nota do cliente. E aí fica mais fácil, fica mais visual se ele é um cliente que está favorável ao atendimento, está satisfeito, está médio ou não está satisfeito. Você deve ter percebido que esse formulário inicial não tem nada a ver com aquilo que vai ser perguntado para o seu cliente na avaliação. Ele é apenas um formulário para identificar o cliente, quanto que fechou o contrato, qual que é o advogado, e depois também para marcar qual que é a satisfação do cliente, positiva, média ou não. Então, onde será que vai ficar as perguntas que vamos enviar para o cliente responder, né? A avaliação que ele vai preencher para a gente. Não é no formulário inicial, é no formulário da primeira fase. Essa que é a grande sacada desse pipe, desse modelo que eu desenvolvi, tá bom? E eu vou te mostrar como é que funciona isso. Mas antes, vamos criar as etiquetas, né, que vão ser colocadas ali naquele campo do formulário inicial. Basta clicar aqui em ferramentas, tá bom? Em etiquetas. Podem ver aqui eu não tenho nenhuma, eu vou criar as 3 etiquetas que vamos utilizar nesse pipe. Pronto, etiqueta de detrator, vermelho, para aqueles que tiveram nota baixa, derem nota baixa para o atendimento, para o escritório. Neutro, para aqueles que derem a nota satisfatória, média. E promotor, para aqueles que derem a nota alta, né, positiva. Estamos indo bem, mas falta muita coisa ainda pra gente fazer aqui nesse pipe. Só te peço antes pra curtir esse vídeo, dar o maior trabalhão, e eu preciso desse apoio seu, saber se você tá gostando, se tá valendo a pena pra você assistir essas aulas. Então deixa o like aí pra mim e pro YouTube também entender que esse vídeo é relevante para outros advogados que também querem aprender a otimizar os seus escritórios com o Pipefy. Muito obrigado pela força, tá bom? E um abraço pra você. Com as etiquetas criadas, vamos agora para o formulário da fase número 1 da fase de contratos fechados. A gente clica aqui em editar a fase e aqui vai ficar os campos que o cliente vai responder. Ele vai receber o link dessa fase, esse é um recurso que poucas pessoas conhecem do Pipefy. Tem como você mandar o link da fase e a pessoa que recebeu o link ela vai responder os campos que estiverem na fase e não no formulário inicial, tá bom? Então vamos montar a nossa avaliação nessa fase aqui atual de contratos fechados. O primeiro campo que a gente vai adicionar é o de data, também não vai ser de vencimento, porque o cliente vai colocar a data do dia que ele vai estar preenchendo. Se for uma data de vencimento, o card vai ficar vencido o resto da vida ali no seu pipe, e isso não é vantajoso. E a gente também não precisa perguntar a hora para ele, basta a data, então vamos puxar aqui a informação da data. Não vamos colocar nenhum campo obrigatório, porque se tiver algum campo obrigatório, as automações que vamos fazer não vão ser capazes de mover o card automaticamente, você vai ter que mover, preencher manualmente e mover manualmente. Então vamos ter que deixar tudo como não obrigatório, tá bom? Segundo campo que a gente vai fazer é o de seleção única. Eu vou perguntar para ele em qual momento ele se encontra no nosso escritório, se ele acabou de fechar o contrato, se ele já tem um mês, se já está há muito tempo, se o processo já encerrou. Então eu vou colocar essas opções aqui, tá bom? E ele vai selecionar pra gente uma dessas opções. Vou clicar aqui em adicionar vários, colar aqui as opções que eu já tenho previamente escritas e vou salvar. Então podem ver que eu coloquei aqui, ó, acabei de fechar o contrato, contratei o escritório há mais de um mês, ou já deram entrada no meu processo, ou então o meu processo já se encerrou, já finalizei a minha relação com a firma. São essas as 4 opções que a gente vai dar para ele para saber em qual momento da jornada do cliente essa avaliação está sendo vinculada. Vamos agora colocar o campo de seleção de lista, e é nessa seleção de lista que a gente vai perguntar para ele o quanto ele está satisfeito com o nosso atendimento até o momento, né, a prestação de serviço. Então é aqui que a gente vai pegar a nota do cliente para nós. Eu gosto de colocar de 1 a 5 estrelas, né, ou de 1 a 5 a nota, porque é o que as pessoas já estão acostumadas a dar 5 estrelas lá no Uber, no iFood, né, nos aplicativos aí. Então, a ideia aqui é fazer algo similar. Inclusive, eu vou até colocar aqui, ó,
1, 2, 3, 4 ou 5 estrelas. A gente vai colocar agora um campo de conteúdo dinâmico que o cliente não vai precisar marcar nada, mas é um campo que vai pedir para ele dar essa mesma avaliação dele, só que no Google. Caso você não tenha um perfil da sua empresa, do seu escritório no Google, onde as pessoas podem avaliar, deixar uma avaliação pública ali, então você pode ignorar esse passo aqui, mas eu recomendo que você crie o seu perfil no Google Meu Negócio, tá bom? E lá você vai ter um link especial que você pode enviar para seus clientes, pedindo para eles avaliarem. Eles vão dar 5, 4, 3, 2 ou 1 estrela e podem deixar um comentário ali para você. E o truque é que vamos depois criar uma condicional que só vai pedir para ele avaliar no Google se ele tiver dado 4 ou 5 estrelas, porque a gente não quer que ninguém vá lá no Google dar 3, 2 ou 1. Então, primeiro a gente confere quantas estrelas que ele daria para o nosso escritório. Se ele for um cliente, um promotor, que vai dar 4 ou 5, a gente pede para ele avaliar no Google também para ter uma avaliação positiva lá. Então eu vou colocar aqui o texto que eu escrevi para poder pedir isso para ele. Olha, o texto é esse aqui, né? Que bom que você está satisfeito, poderia registrar essa nota no Google, é bem rapidinho. Aí tem aqui um hiperlink, né? A gente consegue colocar aqui um link do Google Meu Negócio do escritório onde eu trabalho, e é só salvar esse campo aqui, e depois a gente vai colocar uma condicional nele. Vamos agora colocar um campo de texto longo, e vamos perguntar para ele qual que é o feedback que ele tem, né? Porque ele deu a nota, mas às vezes a nota não é tão boa, e a gente quer saber por que a nota não foi tão boa, ou às vezes a nota foi total, nota 5, né? 5 estrelas, e a gente quer saber, né? Um comentário ali. Então a gente vai perguntar aqui qual que é o feedback, né, para ele, e eu vou deixar aqui na descrição que é opcional. Ele não tem a obrigação de colocar esse feedback, né? Na verdade, todos os campos são opcionais, não tem nenhum campo que é obrigatório, mas isso daqui é só para tentar fazer com que ele entenda que os outros são obrigatórios e esse aqui não seja. Vamos colocar agora um outro campo de seleção de lista. Você pode até duplicar o campo anterior, a gente pode vir aqui e duplicar esse campo aqui, só que o texto dele aqui eu vou mudar. Vou perguntar agora o quanto ele está propenso, né? O quanto ele está à vontade para indicar o nosso escritório para outras pessoas conhecidas, né, cliente, o famoso indica aí. Então, primeiro a gente pediu uma nota para o atendimento e agora a gente está perguntando o quanto ele está satisfeito com o escritório como um todo, a ponto de até querer indicar ele para outras pessoas. E nesse caso, ao invés de estrelas, eu vou colocar de 1 a 5 ou de 1 a 10, o que você achar melhor, né? Ou você pode colocar muito à vontade, pouco à vontade, você pode colocar em forma de palavras, como você preferir, não tem problema, isso daqui é só um registro de informação e não vai interferir em nada nas automações que a gente vai fazer. E por fim, vamos colocar um campo de checkbox, onde a gente vai perguntar e vai avisar para ele, pedir para ele verificar se ele respondeu tudo, porque como eu disse, os campos não são obrigatórios, não podem ser porque senão as automações não funcionam. Então a gente pergunta aqui, pede para ele verificar se ele realmente respondeu todos os campos, pelo menos os que não são opcionais. Não posso colocar como obrigatório, é só salvar. O formulário que o cliente vai responder é isso daqui, tá pronto. Quando a gente criar o nosso e-mail, vai ter o link lá, o campo com o link que vai ser enviado para ele, ele vai responder essas mensagens aqui dentro do card já criado. É assim que funciona. Vamos agora configurar a próxima fase, que é a fase de demandas. Vai vir para essa fase apenas quando ele responder, né? Ele responde ali a avaliação, aí automaticamente vai ser movido esse card para essa fase de demandas, para o responsável da fase verificar se tem alguma coisa que precisa ser mexida ou se o cliente está completamente satisfeito. Se ele não estiver totalmente satisfeito, com certeza tem alguma coisa que possa melhorar, então é bom entrar em contato com ele para ver o que pode se melhorar. Então vamos criar aqui, são apenas 3 campos que vamos precisar. O primeiro é um campo de seleção única e vamos perguntar se há demandas para resolver ou não. Aí vou colocar aqui como horizontal e nesse caso aqui a gente pode colocar como campo obrigatório, né, porque aí ele vai ser preenchido internamente, não pode ficar sem preencher. Uma vez que há demandas para se resolver, a gente precisa registrar o que é que vai ser feito, o que foi feito. Você ligou para o cliente, você mudou alguma coisa, o que foi feito com base nessa reclamação, nesse apontamento do cliente. Então a gente vai registrar isso num campo de texto longo. Vou colocar aqui o que foi feito para resolver a demanda. Podemos colocar como campo obrigatório também. Ah, mas e se não tiver demanda? Vamos criar logo mais uma condicional para esconder esse campo caso não tenha nenhuma demanda. Por fim, eu vou adicionar aqui agora um checklist vertical com uma atenção. E o que eu vou estar chamando a atenção aqui para o nosso time, para o responsável? Para ele lembrar de não mover o card manualmente, porque esse card precisa ser movido com a automação que vamos criar de 30 em 30 dias. Se você mover manualmente, vai enviar outro e-mail logo para o cliente em menos de 30 dias, e aí o cliente vai começar a se sentir perturbado, né? Uma frequência vai ficar alta aí. Então precisa ser movido de forma automática a cada 30 dias. Vamos montar essa automação depois. Esse é um checklist apenas para lembrar a pessoa para ela não cometer esse erro. Então a gente meio que trava, ela não consegue mover se ela não der o ok nesse campo. Se ela deu o ok, é porque ela leu. Então se ela leu, a gente espera que ela não mova o card manualmente. Vamos agora para as condicionais em campo, que eu prometi. Vão ser 2 condicionais, sendo uma
na fase de contrato fechado, que é o que o cliente vai responder, e a outra vai ser na fase de demandas. Então aqui em contratos fechados a gente clica em criar condicionais, né, condicionais em campo. Para a primeira condicional eu vou chamar ela de Google, tá bom? E eu vou selecionar que quando aquele campo lá que pergunta qual que é a satisfação dele, que ele bota a estrelinha lá de 1 a 5 estrelas, se ele colocar que é 5 ou 4, vai exibir o campo que pede ele para fazer a avaliação no Google. Por isso que eu coloquei o nome da condicional de Google. Fica mais fácil da gente identificar. Então vai exibir esse campo. Se não for nenhuma dessas duas opções aqui, a gente clica aqui em autocompletar com sugestões, vai ocultar esse campo. Ou seja, esse campo não vai aparecer para ele, a não ser que ele marque 4 ou 5 estrelas. A outra já é na fase de demandas, a gente vai perguntar se há demandas ou não. Se ele marcar que sim, que há demandas, a gente vai exibir o campo, aquele campo de texto longo, perguntando o que foi feito, o que vai ser feito para resolver, e caso contrário, vai ocultar esse campo. Bem simples a regra condicional aqui, tá bom? Qualquer dúvida, acessa lá o material da aula, o slide, que lá tem tudo explicadinho também, bem fácil para vocês seguindo passo a passo. Condicionais criadas, vamos agora criar os templates de e-mails. Serão 2 e-mails, como eu falei no início do vídeo, um para o primeiro atendimento e outro para os recorrentes. Caso você ache que não é necessário, basta criar apenas um. Eu vou criar os 2, tá bom? A gente clica aqui em e-mails, em templates de e-mails, e podem ver aqui que eu já tenho os 2 criados. Vamos abrir os 2 para mostrar para vocês como que deve ficar. Primeiramente, a gente coloca um nome para o template, então eu coloquei NPS primeiro atendimento, o nome do remetente, né, como que vai aparecer lá no e-mail dele, quem é que enviou, vai aparecer o nome do seu escritório, pode ser o seu nome mesmo, do responsável pelo contrato. Você tem como você puxar aqui pelo campo dinâmico, né, puxar lá o nome do advogado que está lá no card, lembra, tem como fazer isso. Aqui em e-mail do remetente, a gente vai colocar o e-mail do seu escritório, né, que vai ser responsável aí caso ele responda o e-mail. E-mail do destinatário, aqui a gente vai puxar do campo dinâmico dele. A gente clica aqui em campo dinâmico, vem em formulário inicial, vai ter aqui o campo do cliente, a gente abre ele e vem aqui em e-mail. A gente clica, vai ficar assim, ó, Start Form, cliente, e-mail. Coloca aqui o assunto, no corpo a gente pode pôr uma logo e põe o texto. Eu coloquei aqui, né, agradecendo, né, feliz porque ele fechou com a gente, né, o contrato e tudo mais. A gente tem profissionalismo, eficiência, a gente quer estar sempre melhorando nosso atendimento e por conta disso a gente pede para ele preencher esse breve formulário. E aqui, vocês podem ver que tem 2 campos azuis, um é do nome completo, a gente vem aqui em campo dinâmico para chamar o cliente pelo nome, que é a coisa que a pessoa mais gosta de ouvir, é o próprio nome, podem ter certeza disso. Então você clica aqui em nome completo do cliente, no formulário inicial, vai ficar esse quadrinho, esse campo azul aqui. E aqui, para pegar o link da fase, que é aquele truquezinho que eu ensinei para vocês, basta clicar aqui em campo dinâmico e aqui, ó, a primeira opção, link da fase atual. É dessa forma que funciona o nosso NPS aqui automatizado. Lembrando, né, sempre aqui o alerta, a gente clica em configurações e verifica se o idioma está em português e se o fuso horário está o seu. No meu caso é São Paulo, né, GMT-3, para não correr riscos de ter problemas de horário, de data, de idioma do seu e-mail por conta disso. E agora, para criar o segundo template de e-mail, ele vai ser muito semelhante, a gente vai alterar apenas o texto ali um pouco. Então você pode clicar aqui em mais opções e duplicar esse template de e-mail. Uma vez duplicado, você abre ele, você pode dar um novo nome, o resto vai estar tudo igual, o que você vai mudar? Você pode mudar aqui o assunto, colocar diferente, eu coloquei como está sendo a sua experiência com a firma, e aqui no texto a gente fala a mesma coisa, né? Pergunta como que está sendo desde o último atendimento, né? Desde da última avaliação, como que está sendo, né, esses 30 dias aí, e novamente coloca o campo do nome do cliente e coloca também o link da fase atual para ele responder uma nova avaliação a cada 30 dias, confere as configurações do e-mail, de idioma e fuso horário, se está tudo correto, e salva, e tá certinho os 2 e-mails que a gente vai utilizar nas automações. Antes de continuarmos, eu recomendo que você se torne membro do nosso site para poder baixar o slide dessa aula em PDF. Ela vai ser bem útil para as próximas etapas do nosso processo. Outra vantagem é que você tem acesso ao nosso aplicativo e o nosso grupo exclusivo de advogados que também usam Pipefy, e ainda poderá assistir às novas aulas dias antes de sair no YouTube. Basta escanear o QR Code aqui na tela ou clicar no link da descrição gratuitamente. Se você já é membro, muito obrigado, faz o login lá no site e baixa o material dessa aula para a gente poder prosseguir. Mas é agora que o bicho pega, a parte mais importante aqui do nosso Pipe, que são as automações que eu tanto falei ao longo desse processo todo. Vamos agora criar, serão 12 automações, podem ver aqui, já tenho todas criadas, eu vou mostrar para vocês do zero como que faz. A primeira que a gente vai criar é a que vai puxar as informações lá do funil de vendas para o NPS. A gente vai clicar em quando um card entrar numa fase, só que a gente vai pegar
do pipe de funil de vendas. Ele vai estar setado aqui como o NPS, a gente vai puxar do funil de vendas, a fase que a gente quer o cliente ganho, não precisa nem adicionar condicionais aqui, condições, né? Basta que entre nessa fase e vai criar um novo card ou registro no nosso pipe de NPS. Aqui, quando a gente selecionar o pipe de NPS, a gente vai ter que configurar de que forma que esses campos vão estar preenchidos no formulário inicial para criar esse card. Então, lá no campo de cliente, a gente vai puxar o cadastro do cliente, a gente clica aqui em registros conectados e vai aparecer aqui. Em data do contrato, a gente vai clicar e vai colocar data e hora da automação. Ou seja, no momento que o cliente entrar na fase ganho, vai ser a data que vai ficar registrada no formulário inicial. Aqui em avaliação, a gente clica para mudar para valor fixo. Vai estar sim, você clica em valor fixo e marca a opção sim. Aqui em etiqueta, deixa vazio, porque vai ter uma automação que vai colocar a etiqueta depois. As duas próximas automações que vamos fazer são as dos e-mails. Se você tiver um e-mail só, vai ser uma automação só. Eu vou fazer aqui, clicar aqui primeiro na automação de e-mail de primeiro atendimento. Você vai clicar em criar uma nova automação. Vai selecionar aqui quando um card for criado no pipe de NPS e vamos configurar aqui uma condição. Porque não é todos os cards, é apenas quando o card tiver selecionado primeira avaliação for igual a sim, a gente vai enviar o e-mail da primeira avaliação. Quando ele tiver não, a gente vai enviar outro e-mail. Então a gente coloca essa condição, a gente seleciona aqui, você pode até pesquisar, fica mais fácil, você clica aqui o 1, vai aparecer primeira avaliação, você coloca que é igual a sim, salva, e a resposta, o que vai acontecer? Vai enviar um template de e-mail, a gente vai ter os dois templates aqui prontos, você seleciona primeiro atendimento e salva a automação. Para fazer o próximo de e-mail, você pode duplicar, que aí vai facilitar o seu trabalho. Duplicando essa automação, você abre, você vai renomear, você clica aqui para renomear, colocar e-mail recorrente, e nas condições você vai alterar, vai estar sim, você vai alterar para não, e aí você vai trocar aqui, vai estar o primeiro atendimento, você coloca NPS recorrente, e salva essa nova automação. Com isso, já fizemos 3 de 12, hein? Vamos contando aí, não perca as contas. E agora, o cliente recebeu os e-mails e ele respondeu a avaliação do jeito que a gente queria. O que vai acontecer? A gente precisa que essa avaliação respondida seja movida para a fase de demandas, para o responsável da fase verificar as respostas do cliente. Então vamos criar aqui essa automação de mover para demandas. Você vai clicar em criar nova automação e vai selecionar a opção quando o campo for atualizado. Quando o campo for atualizado no pipe de NPS, você vai selecionar qual que é o campo, vai te dar aqui as opções. Eu selecionei o campo de é muito importante que você confira se todos os campos foram realmente preenchidos. Onde que está isso? Vai estar bem aqui, ó, no contrato fechado, que o cliente vai responder aquela última opção, aquele checkbox que a gente colocou lá para ele só conferir e marcar que está ok. Eu vou selecionar esse campo, porque é ele que vai ser a minha referência se a pessoa respondeu ou não. Selecionado ele, a resposta mover o card para a fase demandas. Basta você selecionar aqui a fase demandas e salvar a sua quarta automação. Já foram 4, vamos agora fazer mais 3, que são a das etiquetas. Vou primeiro pegar aqui a etiqueta vermelha, que é para quem dá a nota 1, 2 ou 3. Quando um card entrar na fase demandas, você clica em adicionar condições. E estão aqui as 3 condições que eu coloquei. Nota 1, 2 ou 3 estrelas. E a gente salva essas condições aqui. E a resposta, o que vai acontecer? Vai atualizar um campo. Você pode colocar aqui atualizar um campo. O campo vai ser o de etiqueta de NPS. E a gente coloca aqui a etiqueta vermelha de detrator. Você pode salvar essa automação. E nós vamos duplicar ela, igual fizemos com o Gmail. Uma vez duplicada, basta você renomear ela aqui. A gente vai alterar as configurações. Você vai remover aquelas 2 opções. Vai deixar só uma opção aqui, que é a de 4 estrelas. Salvar. E aqui em atualizar campo, a gente vai simplesmente trocar. Vai estar marcado aqui a vermelha. A gente vem, simplesmente troca, coloca a amarela, que é a que a gente quer, e pode salvar novamente. Duplica mais uma vez aqui a automação da etiqueta amarela, e a gente vai renomear, colocar configurado aqui para 5 estrelas, as condições 5 estrelas, e vai colocar a etiqueta verde. Já estamos na metade das automações, e se você chegou até aqui é porque essa aula está realmente sendo útil para você, então entre para o nosso canal do Telegram, que é gratuito também, e lá você receberá 100% dos avisos de aulas novas e dos meus conteúdos sobre Pipefy. Basta escanear o QR Code aqui na tela ou clicar no link da descrição. Te espero lá. Lembra, o cliente respondeu ou não a avaliação. Passaram-se 30 dias, um alerta de expirado vai ser ativado, porque a gente configurou que no pipe inteiro o alerta de expirado é 30 dias. Se o card ficar 30 dias depois que ele for criado, ele vai automaticamente disparar o alerta e a gente quer que esse alerta dispare a automação que a gente vai criar. Vou começar aqui pela não respondido, você clica em criar automação e seleciona quando um alerta é acionado no pipe de NPS.
O tipo de alerta tem que ser o expirado, vai te aparecer aqui, ó, atrasado, vencido ou expirado. A gente põe expirado e vamos colocar uma condicional. Lembra aquele campo verificador lá no final do formulário? Se ele estiver em branco, então é o indicativo de que a avaliação não foi respondida. E o que vai acontecer? Vai mover o card para a fase não respondido. Essa é a consequência, né? Ou seja, se der o alerta de expirado e ele não tiver marcado, tiver tudo em branco lá, a avaliação dele vai mover para não respondido. A gente salva essa automação aqui. Você pode duplicar ela. Uma vez duplicada, a gente vem aqui e altera as configurações. A gente coloca que ao invés de estar em branco, a gente coloca que ela está preenchida. Só que além de estar preenchida, a gente tem que também colocar uma segunda condição aqui somada. Ó, podem ver que está aqui o E, então é as duas coisas juntas. O momento atual dele, ele não pode responder que o processo dele acabou. Não é igual ao meu processo já se encerrou, porque se tivesse se encerrado, ele respondeu, mas o processo se encerrou. Então não pode ir para a fase de respondido. Tem que ir para a fase de processo encerrado. Então precisa ter essas duas condicionais aqui. Tem que estar preenchido e o processo dele não pode ter sido encerrado. A gente salva essas condições aqui e a resposta é que vai mover, esse alerta vai mover o card dele para a fase de respondido, ok? Duplicando mais uma vez essa automação, vamos fazer agora o de processo encerrado. Lembra que toda vez que você duplicar uma automação é bom renomear para não virar bagunça. E aqui vai estar quando o alerta é acionado, no pipe NPS, o tipo de alerta é expirado. E a condição que a gente vai colocar é o contrário da anterior, que o momento que ele está é igual a meu processo já se encerrou. Só que ao invés de ser movido para a fase de já preencheu, a gente vai mover para a fase de processo encerrado para finalizar esse ciclo de recorrência de pesquisa de satisfação. Completamos então 10 automações já, faltam 2 automações que é justamente para criar os cards novos, né? Respondendo ou não a avaliação, a gente precisa que seja um novo card criado após 30 dias, então vamos criar uma automação para cada caso aqui. Eu vou pegar primeiro a de criar novo respondido, ou seja, quando entrar na fase respondido, não precisa ter condição nenhuma, basta entrar nessa fase e vai criar um novo card ou registro. E aí vai ser igual àquele primeira automação que a gente fez, igualzinha. A diferença é que aqui no lugar de primeira avaliação, a gente não vai marcar sim, vai marcar não. Ou seja, vai criar um card falando que não é a primeira avaliação, porque já teve a primeira, já se encerrou, foi respondido ou não, e vai criar um novo só para dar a recorrência de 30 em 30 dias da avaliação. Então a gente deixa aqui marcado como não e pode salvar. A gente duplica e vai fazer o de não respondido. Renomeia aqui. E só basta você trocar aqui, ó, para a fase não respondida. E aqui na resposta vai criar um novo card e vai estar tudo igual. Quando você duplicou, a automação vai estar tudo igual, você não precisa mexer em nada, os cards vão ser exatamente iguais. Só vai mudar mesmo o que vai engatilhar essa criação do card, né? Que é entrar na fase respondido ou entrar na fase não respondido. Basta salvar essa automação, mais 2 para a conta, total de 12 automações criadas. Tudo aqui na versão gratuita do Pipefy, então não tenha preocupação da sua versão gratuita não conseguir fazer tudo isso, porque consegue. E é isso aí. Mais uma missão cumprida, meu caro Devonauta. Em resumo, o seu funil de vendas, quando o cliente chegar na fase de cliente ganho, vai gerar um novo card no seu pipe de NPS. Esse card vai enviar um e-mail para o seu cliente pedindo para ele avaliar, né? Vai ter o link lá para ele avaliar nesse e-mail. Se ele responder a avaliação através do link, o card vai automaticamente para a fase de demandas. E aí, automaticamente também, o responsável da fase de demandas vai ser notificado que houve esse card novo aí na fase, para ele verificar o que foi respondido pelo cliente. E depois de 30 dias, o card vai expirar, né, com o nosso alerta de expirado vai ser ativado, e o card vai ser movido automaticamente para a fase de respondido. Vai criar um novo card igualzinho, lá na fase inicial, e vai repetir o ciclo enviando um e-mail para o seu cliente. Caso ele não responda à avaliação, o card vai ficar parado durante 30 dias, vai expirar quando der o alerta, ele vai expirar, vai ser movido automaticamente para a fase de não respondido, vai gerar um novo card, né, após os 30 dias, vai enviar o e-mail para ele novamente pedindo a avaliação para ele. Caso ele responda e marque que o processo dele já se encerrou, o card vai automaticamente ser movido para a fase de processo encerrado e não vai mais enviar e-mail pedindo avaliação para o cliente. Vai encerrar esse ciclo aí. E caso você precise, minha consultoria está com vagas abertas. É um treinamento completo para o seu escritório de 1 hora semanal durante até 3 meses prorrogáveis. Todos os meus modelos disponíveis para você, tá bom? Tudo personalizado com a logo, as cores e os dados do seu escritório. Podemos juntos desenvolver novas soluções, novos produtos e novos modelos específicos para o seu escritório com o Pipefy. Vou tirar suas dúvidas, te dar dicas e te oferecer todo o suporte necessário. E os encontros ainda podem ser gravados para você dar o replay quantas vezes quiser.
Então, vamos juntos automatizar a gestão do seu escritório? Basta escanear o QR Code aqui, o link também está na descrição e eu te espero, estou à disposição. Muito obrigado a você que ficou até o fim. Espero que esse pipe tenha sido realmente útil para você fazer as suas avaliações aí, verificar o que os seus clientes estão achando dos seus atendimentos e do seu escritório. Não deixe de conferir as outras aulas que já estão no ar. Eu vou deixar a playlist completa na descrição e ela também vai aparecer aqui na tela do vídeo no finalzinho. Coloque tudo que aprendeu em prática. Qualquer dúvida pode mandar nos comentários e, como sempre, eu te espero na próxima missão. Partiu!